Ô, Sabrina, olha só, a nossa prova, Sabrina, só lembrando, ela vai acontecer, né, lá no dia 26, se eu não me engano. Eu Hoje botei é lá no nosso relatório. terceira aula, né? Isso mesmo. Hoje está sendo a nossa terceira aula. Já tem a atividadezinha postada lá para você, né? Antes da gente começar, você tem alguma dúvida do conteúdo que a gente ministrou até aqui? Tá difícil para você entender? Não, acho que não. Tá tranquilo. Não? Beleza. No Show dia de eu bola. pego, mas depois eu caio. Não sei, eu nem sei o que a gente ensinou semana na outra aula, mas antes da prova eu vou Beleza. fazer as aulas de novo. Na próxima, na próxima aula, eu vou trazer para você uma atividade de revisão, tá? E a prova vai ser em cima daquilo ali, tá bem? Tá. Aham. Então, tudo é pela revisão, tá? Eu já preparei. Hoje a gente está trabalhando no penúltimo conteúdo e na próxima aula vai ser o último, né? E aí você estuda por aquela revisão, que aí a prova vai ser em cima daquilo ali, tá bom? No dia da prova, eu vou te enviar a ata, né? Que você tem que assinar todos os encontros que nós tivemos com as datas, né? Aí eu vou mandar para você, você assina, digitaliza e me devolve, tá bom? Para me enviar para a secretaria para eles lavrarem lá o seu curso que já foi assistido, tá joia? Tá. Beleza, dona Sabrina. Vou disponibilizar minha tela agora para você. Vou falar, você sabe que eu gosto de falar, né, Sabrina? Você sabe, né, Sabrina? Vou começar a explicar para você o conteúdo. Se ficar muito maçante, muito pesado, você me para, tá bom? Me para que eu vou te ajudar. Lembrando que eu vou tentar, assim, terminar até as 8h30, 8h40, para também não deixar você muito cansativa, né? Porque quando você, como você é sozinha, fica muito enjoativo, né? Então, para não deixar você muito cansada, tá bom? Vamos lá, então. O nosso tema de hoje, Sabrina, é o quê? É justamente as receitas e despesas públicas, né? Então, ou seja, nós já falamos do orçamento, falamos do LDO, do PPA, do PPL, Plano Plurianual Anual, né? Plano Plurianual, né? Que seria ali o PPA. Nós já falamos de vários termos que servem ali de base, né? Para que a gente tenha esse conhecimento. E hoje nós vamos falar o quê? Da receita, do money. Até agora, Sabrina, a gente só falou de quando vai fazer, de como vai fazer, só desse jeito que a gente tratou até agora. Mas agora a situação muda. Agora a gente vai falar das receitas e despesas, quanto que o governo arrecadou, quanto que o governo pagou de despesas em dado determinado período. Uhum. E aí vamos lá. O que é receita, Sabrina? A receita, ela é o quê? Sobre o enfoque patrimonial, ela vai ser denominada simplesmente como receita que coincide com aquela que você aprendeu lá na contabilidade geral. Esse é o termo. A receita, tá? Na finança pública, é a mesma coisa. É o quê? É o que você lucrou, o que você arrecadou. Porém, no balanço patrimonial da contabilidade de finanças públicas, você não vai ter, em hipótese nenhuma, lucro, né? Você vai ter reservas ali de aplicações, reservas de adquirentes por terceiro, é dessa forma. Você não vai ter lucros ou prejuízos, você vai ter ali o quê? Rentabilidade ou, né, voltando ali para receita, ou receita ou despesas. É nessa temática, tá? E aí é importante destacar que as receitas e despesas públicas, Sabrina, são tratadas nessa unidade, nesse capítulo, né, como um conceito dentro do orçamento, tá? Então, ou seja, você planeja utilizar aquela receita arrecadada no ano anterior de uma forma. Aí você faz lá a diretriz orçamentária, você planeja, bota lá no PPA, né? Tudo bonitinho. Porém, quando você vai executar na prática, aí a situação muda de figura. Você tem que fazer os empenhos, que nós já estudamos lá na primeira aula, tem que estar dentro do padrão das diretrizes e dentro da lei, né, 4.320 de 74, que é a lei que rege ali a contabilidade pública. Exemplo, Sabrina, vamos supor que alguém, uma pessoa muito carismática, doou um pedaço de terra para fazer uma pracinha dentro de Santa Maria de Jequitibá. Olha lá, ó. Ativo menos passivo igual PL. Então, ou seja, essa doação recebida, ela vai ficar nessa sistemática. Por quê? Você tem todas as suas origens, todas as suas obrigações, todos os seus direitos e aplicações,
menos as origens, né, que seria ali o passivo, você vai ter o seu PL, o seu patrimônio líquido. Então, isso, dentro de contabilidade pública, né, quando alguém doa um patrimônio para a empresa, quando alguém, para a empresa não, perdão, para o ente público, ele passa por essa transformação, essa metamorfose, tá? Ela acontece de forma linear, porque você tem que entender que aquele bem, ele já pertencia a alguém, mas esse alguém prestava a responsabilidade desse bem para o governo municipal. Então, de uma certa forma, o governo municipal sabia da existência daquele bem, tá? O governo municipal sabia da existência daquele bem. Então, por esse motivo, extremamente por esse motivo, o que acontece? Essa doação, né, essa responsabilidade do bem, né, precisa ser instaurada lá no balanço patrimonial, né, e você segue a seguinte forma, que é ativo menos passivo igual ao patrimônio líquido. Lógico, você não pagou por aquilo, foi doado, então nessa temática fica registrado dessa forma. E aí, olha só, ingressos orçamentários, né, ou receitas. Então, vamos mudar, vamos colocar assim. Toda vez, Sabrina, que você falar de receita, né, pública, receita orçamentária, você está falando de ingressos, tá? Então, quando você ouvir na sua vida acadêmica ou até mesmo no seu trabalho, ingressos orçamentários significa receita, tá? Equivale a receita. Então, ingressos orçamentários, receitas orçamentárias, tá? E aí, olha só, existem os ingressos extra-orçamentários. Olha que bacana. Alguns recursos financeiros que ingressam nos órgãos públicos não podem ser aplicados por esses recursos têm caráter temporário e devem ser devolvidos. É o caso do recebimento de depósitos bancários efetuados por prestadores de serviços como garantia de contrato. Exemplo, vamos supor que você e o Thor têm uma construtora, né? Vocês vão fazer a Rua do Lazer de Santa Maria de Atibá. Vão refazer, né? E aí, o Thor, né, contador, registrou lá 400 milhões de obra, né? Para conseguir reestruturar, reestabelecer ali aquela estrutura daquela pracinha. Quando você assina o contrato com a prefeitura, não significa, Sabrina, que esse ingresso extra-orçamentário, você vai ter que depositar todo o valor que você cobrou. Não significa. Mas as prefeituras, os órgãos públicos, eles tendem a solicitar para você 30%, 40% do que você investiu, né, do que você cobrou, perdão. Então, se você cobrou 400 mil, a Prefeitura de Santa Maria vai cobrar de você 20% como um calção, como uma garantia que você vai terminar a obra, né? Então, ou seja, quando você ouvir, Sabrina, ingressos extra-orçamentários, é nesse sentido, beleza? Até aqui, tudo ok? Sim, ok. Show! Olha lá. E aí eu coloquei aqui, até entre aspas, né? Essa diminuta parcela dos recursos financeiros extra-orçamentários até poderá ter possibilidade de se converter em receita orçamentária, quando se verificar que não mais representa um compromisso a pagar. Por exemplo, se o Thor desiste da obra, aquele valor que está lá entra como receita ingresso. Ele deixa de ser ali ingressos extra-orçamentários e passa a ser o ingresso orçamentário. Então, ou seja, é bem simples, tá? O extra-orçamentário está com você, mas não é seu. O ingresso orçamentário está com você e é seu. É nessa matemática, nessa lógica que você entende, tá? Sim. E aí, olha só. Características dos ingressos financeiros. Vamos observar o seguinte, Sabrina. Um resumo dos 2 últimos tópicos estudados. Nós estudamos o quê? Que seriam ingressos orçamentários, receitas orçamentárias, ingressos extra-orçamentários, receitas extra-orçamentárias. Olha lá. Ingresso orçamentário são titulados e representados pela receita orçamentária que efetivamente irá financiar os gastos públicos. Então, ou seja, é a arrecadação com o IPTU, com os tributos, com o ISS municipais. Ingressos extra-orçamentários podem assumir a mais variada denominação, tais como depósito de terceiros, salários não reclamados. Digamos, Sabrina, que você é funcionária pública há 25 anos, Prefeitura de Santa Maria de Itibá. Você, nesse tempo, você trabalhou o tempo inteiro, Sabrina, e nunca quis receber. Nossa, Sabrina, você tem muito dinheiro, você não precisa ter salário. O que a prefeitura faz? Ela deposita na sua conta, mas se, né, ocorrer algum erro e não conseguir encontrar você, o salário está lá.
mas dado um determinado período, você não pegar aquele salário, Sabrina, ela, ó, vá com o seu salário. Né? A Sabrina não quer dinheiro. Mas existe gente que não quer receber o salário. Existe. E Sabrina, olha, eu quando eu estava na época, quando eu estudei essa disciplina, eu não acreditava que existia pessoas que não queriam receber, mas tem. E aí, o que acontece? O governo municipal, né, vai lá e pega esse dinheiro e bota no cofre público de novo. E aí tem um período, de cada prefeitura estipula que você pode reclamar, e aí eles não reclamou, pega para eles e manda ver. Louco, né? Loucura isso, né? Sim. E aí, dona Sabrina, olha só. Receitas orçamentárias efetivas e não efetivas. Receitas efetivas são aquelas que os ingressos de recursos financeiros de natureza orçamentária, em que se percebe o aumento do patrimônio líquido. As receitas efetivas, Sabrina, vão ser aquela que você realmente arrecada todo ano, com o IPTU, com o IPVA, é aquilo que é normal, tá? Para a entidade. Observa que está dentro da Lei 4.320 de 64, que lá na contabilidade comercial, nós utilizamos ali a Lei 6.404/76, que é a nossa lei majoritária, a Lei das Sociedades Anônimas, artigo 176, blá, 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 e blá. Na contabilidade pública, Sabrina, você tem a Lei 4.320, que você vai seguir, ela arrisca. Dentro dessa lei, ele te ensina exatamente o que você deve, o que não deve fazer. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não. Ah, tá. Tá cortando não, né? Você tá conseguindo me ouvir? Sim, tá. E aí, Sabrina, as receitas não efetivas, né, são o quê? Os ingressos com recursos financeiros de origem orçamentária que não provocam elevação. Então, ou seja, você vai haver verba, né? Por exemplo, o governo, Sabrina, ele vai mandar as verbas para você fazer alguma coisa, ampliar, e bababá, um empréstimo que você solicita. Tudo isso é uma receita não efetiva, porque essa receita não foi oriunda da sua arrecadação. Você não arrecadou essa receita. Então, ela foi o quê? Alguém que te enviou para você executar uma obra. Então, ela é não efetiva. Então, combinado. Receita não efetiva, ela não é passiva, ela não é oriunda da sua arrecadação, tá? É aquela receita que você faz um empréstimo, conseguindo alguma coisa, pede para o governo, é isso, verba, tá? Receitas efetivas é aquela, Sabrina, que oriunda ali dentro das arrecadações dos impostos municipais, ISS, IPTU e bababá e bobô, ITPI, né? ITCMD, que são impostos ali de competência municipal que vão voltar para o município. Então, isso é receita efetiva. É bem simples. Uma, você arrecada, a outra você recebe, né? Seja por empréstimo, por governo, né? Segue esse trâmite aí. Classificação da receita orçamentária. Olha só. Essa classificação da receita orçamentária, ela é dividida em vários critérios que são utilizados para a classificação dessa receita, que vai estar aqui, ó. Receitas originárias decorrem da utilização ou exploração do patrimônio resultante da venda de produtos ou serviços colocados à disposição ou cessão dos usuários. As receitas derivadas são obtidas pelo Estado, em função de sua autoridade coercitiva. É aquela questão da efetiva e não efetiva. Originárias, ela oriunda ali o quê? Da prestação do serviço municipal, né? Ruas limpas, calçadas bonitas, arborismo. Aí você vai lá e faz o quê? Você paga o imposto com vontade, né? Não, minha cidade é limpa, cheirosa, possui banheiros públicos limpos, que é muito difícil, né? Você encontra isso. E as receitas derivadas são aquelas que vêm de arrecadação de multa, né? De tributos que não era... Por exemplo, se você não paga IPTU em dia, Sabrina, você paga multa. Né? Você trabalha na contabilidade em qual setor, Sabrina? Departamento pessoal. Nossa, então estou falando grego para você, né? E o Thor, trabalha o quê? No DP também? Não, ele é do fiscal. Ah, então ele está entendendo o que eu estou falando. Porque lá no fiscal, você consegue... tem que entender, né, Christopher? Senão, né? Então, o que acontece? Só que aquela contabilidade fiscal que a gente faz lá no escritório, ela é muito matemática, né? Você lança lá no ProSoft, no domínio, no Alterdata, ele te gera um documento, pronto, acabou, né? É aquilo ali. Lá na pública, não. Cada prefeitura vai estipular uma forma, vai ter o seu planejamento, vai seguir as regras aí, como você vai apurar as receitas originárias ou derivadas. Se cair na prova assim,
especifique e explique, né, as receitas originárias, receitas derivadas, e tiver esse conceito, você precisa saber que a derivada, ela é o quê? Aquela que ela não resulta da venda ou da prestação de algum serviço. É da arrecadação de multa, de algum tributo que aconteceu naquele período. E a originária, não, é da venda, é da prestação, ela segue esse parâmetro, ela segue essa linha, né, de atuação. Então, ou seja, uma está ligada diretamente, Sabrina, com a entidade pública, com o fim público. A outra não, a outra está ligada com o quê? Com o recebimento de multas, porque isso gera valores, gera uma receita para o município. Se eu atrasar o IPVA, o Estado adora, porque os juros é altíssimo. Então, o que acontece? Nós precisamos ter, né, essa ciência, dessa matemática que a prefeitura, essa multa, esse tributo qualquer que você paga, ele é acolhido como uma receita. Ficou claro isso? Sim. Show, né? Então, olha só. A classificação econômica quanto à natureza. Você vai ter receitas correntes. O que é uma receita corrente? Ó, patrimonial, tributária, contribuições, agropecuária, isso aqui tudo são definições de correntes. Por que corrente, Sabrina? Todo mês, todo ano vai ter, tá? Por isso corrente. Ela segue uma linha, um ciclo corrente por isso, tá? Qual tipo de receita? Eu te perguntar lá 3 tipos. Industrial, serviços, agroindústria, tributária. Tributária lá, impostos, taxas e contribuições. Tudo isso é uma receita. Tá? Capital, operações de crédito, alienação de bens. Você sabia, Sabrina, que a prefeitura ela aluga as máquinas dela em determinado momento do ano? Ah, tem uma série de máquinas que está parada, né? Eles alugam para uma empresa que lida com isso, com terceirizadas, né? Com empresas do ramo de construção, eles alugam para elas e eles têm essa receita. Então, essa alienação não é diretamente com o banco, tá? Mas é diretamente com outra empresa que vai receber, ou ela vai ter esse crédito, porque ela alienou a máquina para aquela empresa. Porque, às vezes, a prefeitura tem mais de uma máquina e não utiliza, não tem feito prático. E aí, o que acontece? Né? Tá parado mesmo, vamos gerar lucro para aquilo ali, vamos gerar rentabilidade para a gente ter, né, uma arrecadação melhor daquele produto. Uhum. E aí nós temos as despesas. Despesas é despesa em qualquer lugar. A diferença é que as despesas do setor público, é isso que eu quero que você aprenda, tá sabendo? Eu estou sendo bem direto nos conceitos, porque é o que importa, tá bom? As despesas é tudo que onera a sua receita, o seu lucro lá, vai diminuir o seu resultado líquido da DRE. Isso é despesa, tá? Só que a despesa no setor público, ela é programada. Você não pode simplesmente ir lá no caixa lá do tributário ou do financeiro, tirar um dinheiro e comprar um todinho para você tomar na hora do café. Até o lanche dos funcionários da prefeitura precisam ser empenhados, né? Eles precisam ser pensados da informação contábil, do plano plurianual, no LDO, lá dentro do LDO, para que você consiga tirar aquela despesa. Então, a diferença da despesa comum é que a despesa no setor público, ela já é avisada, tá? Você já vai escriturar ela antes dela acontecer. Você tem que prever ela, tá? E aí, lá na receita, nós temos os ingressos orçamentários, que é o mesmo que receita. Da prova, eu não vou colocar despesa orçamentária, eu vou colocar dispêndios, tá? E na despesa, os dispêndios orçamentários é o mesmo que despesa orçamentária. Tá? Beleza? Beleza. E dispêndios extra-orçamentários é o mesmo que ingressos extra-orçamentários. Olha como exemplo, devolução de calção. Porque como você pega aquele dinheiro e calça a obra lá com a prefeitura não vai deixar aquele dinheiro parado. Ela vai utilizar, ela vai investir, ela vai ter retorno, aquilo ali, ela é boba. E aí, quando ela tem que devolver, ela faz um dispêndio extra-orçamentário. Por que extra, Sabrina? Sabe me dizer por que extra-orçamentário? Não. De cabeça, não, só se eu pensasse um pouco. Pensa comigo. Se o orçamentário é o que é o viável, o extra é aquilo que não era para ser dela, mas ela está pagando. Porque você não concorda que ela não deveria ter pegado, usado aquele calção? Ela deveria ter guardado. Mas ela utilizou. Então, o fato dela utilizar, ela tem que fazer essa devolução. Então, essa devolução é um dispêndio extra-orçamentário. Beleza? Beleza. Na prova, eu quero você fechando essa prova, hein, dona Sabrina?
Pode deixar. Eu quero tirando 10 essa prova, hein? Você vai ter um prazo bacana para fazer essa prova e eu quero que você feche ela, tá bom? Pode deixar, vou fechar. Aí, ó, pede ajuda do Thor, né? Não, não pode, hein, Thor? Não pode ajudar, hein? Fala para mim, você tem alguma dúvida? Falei, passei depressa demais, tá muito rápido, o que você acha? Não, achei tranquilo. Tá ótimo. Olha só, o que eu falo? Não adianta a gente ficar 2 horas falando, se você não está compreendendo. Né? Então, assim, eu gosto de trazer os conteúdos. Tudo que está aqui está no nosso plano, né? Só que eu gosto de trazer de maneiras resumidas e a gente conversa, né? Na medida que vai passando, a gente vai conversando e você vai entendendo, ficando claro para você. Porque essa matéria também ela é importante. Você precisa para concurso, para outras coisas, né? Para exame de suficiência, cai muito. E eu vou te dar uma dica, tá? Estuda muito sobre isso aqui, ó, despesa e receita orçamentária. Porque no último exame, eu estava corrigindo a prova com os meus alunos, caiu muito sobre isso. Então, assim, foca nisso, tá? Esse material aqui, ó, baixa, guarda para você, porque isso aqui é de um livro lá na Biblioteca Pearson, né? Um livro muito bacana para quem está estudando por exame. Então, ajuda bastante para você, tá? E aí, vamos falar da atividade, Sabrina. Deixa eu ver o que é lá. Deixa eu carregar, porque a minha internet também, Sabrina, tá daquele jeito, tá? Lenta. Vamos olhar lá. A nossa atividade, Sabrina, eu ia colocar lá na perguntas e resposta automática. Porém, como eu queria, assim, que você desse mais trabalho para você, tô brincando, tá? Eu não consegui colocar lá, porque tava com um problema no Forms, então eu coloquei no PDF, tá bem? Você me perdoa, porque eu sei que lá no Forms é melhor para você. Você responde mais rápido, né? Aqui você só vai pegar e marcar com o xizinho o que é, ó. As receitas correntes são representadas pelas contas qual? Qual contas? Aí está lá no slide. Assinale a opção de que, de acordo com a Lei 4.320, contém uma receita de capital. Também está lá no slide, tá? Você vai marcar a opção e aí você tira uma foto ou você escaneia e me devolve, tá bom? O prazo para devolução, Sabrina, vai ser até o dia 11/11. Esse encontro vai acontecer, né, vai ser o nosso quarto e último encontro. Tá vendo aqui, ó? Vai ser na quarta-feira, tá? Nós vamos se encontrar de novo às 20 horas, né? E aí eu vou trazer esse exercício de revisão, vou dar o último conteúdo, eu prometo, tá? Que vai ser pouco, não vai ser muito, não fica brava. Eu sei que eu tô te enchendo de coisa, mas eu quero que você saia, assim, bacana daqui. Que você saia conseguindo, pelo menos, entender o princípio da contabilidade pública ali, tá bom? Beleza. E a nossa prova, ela vai ser por aqui, ó. Ou dia 25 ou dia 26. Como na quinta você não pode, provavelmente vai ser no dia 25, tá bom? Tá. E aí, você tem alguma dúvida em relação a isso? Quer perguntar alguma coisa? Não, pra mim tá tranquilo. Beleza. Olha só, Sabrina, eu deixei também para você, além dos slides, um outro material complementar. Eu quero que você assista ainda hoje, tá? Para você, porque vai te ajudar bastante. Ou quando você tiver um tempo, mas como agora tá fresco, né? Assiste isso aqui, ó. É um videozinho pequeno, de 4 minutinhos. Ele tá desenhando, a menina desenha, tá? Todas as informações. Eu acho muito, eu trabalho muito isso com a minha turma, com o pessoal. Pequenos vídeos, mas que trazem coisas práticas, que trazem conteúdos práticos que vão fazer você entender. Então, assista ele depois ou amanhã, mas, né, eu te indicaria assistir hoje para melhorar o seu conhecimento, para que você agregue valor, tá? Assista ele. Assistir logo. E aí, oi? É tão rapidinho, dá pra assistir logo. Rapidinho. Ele é bem simplesinho, sabe? Ele é bem assim, bem educativo. E eu achei interessante estar aplicando com você. Beleza? Beleza. Então, já que você não tem dúvidas, vou me despedir de você. Se durante a semana você for fazer o exercício, você sentir dificuldade, me procure em qualquer horário, tá, Sabrina? Vou estar disponível. Talvez na hora que você me mandar a mensagem, eu posso te responder, mas eu vou encontrar um horário e vou te ajudar, tá bom? Você não tá sozinha, não. Beleza? Beleza? Vamos fechar essa prova, hein? Isso aí.